Hoje nós vamos descobrir o que você precisa saber para ter um time comercial básico. E é importante levar em consideração uma coisa: menos é mais. Muitas vezes a gente quer desenvolver técnicas mirabolantes, ferramentas extraordinárias, mas a gente se desliga do que realmente importa: o básico. Antes de escalar, nós precisamos ter as fundações. Então, vamos aprender hoje o que é o mínimo para a gente conseguir começar a ter resultado, descartando aquilo que nos dispersa e focando naquilo que traz resultado. Aqui quem está falando é o Joseph Andrade, Head de Operações Comerciais da Visp Capital. Então vem comigo descobrir essa. A primeira coisa que você precisa ter em mente, o fundamento principal e que é extremamente ignorado por todo mundo e subestimado, é o ICP. Joseph, o que é o ICP? ICP é a sigla para perfil de cliente ideal. É um pouco diferente da persona que hoje nós ouvimos tanto no marketing. O ICP, ele é um pouco mais específico, ele é um pouco menos específico e mais voltado para a jornada de compra do nosso cliente do que o comportamento específico dele. Joseph, como assim? O ICP, ele determina para quem nós especificamente desejamos vender. Como eu falo, perfil de cliente ideal é o cara que tem o melhor perfil de compra para mim. Como é que eu defino o meu ICP, Joseph? Tem duas formas de fazer isso. Primeiro, você vai mapear dentro de casa, dentro dos seus clientes, quais são os seus melhores clientes. Você vai mapear qual é a região geográfica, quanto eles faturam ou aonde eles trabalham, qual é o ticket médio que eles pagam pelo seu produto, como eles se comportam. Tu vai mapear como foi a venda com esse cliente, quais foram as objeções que ele trouxe. Então, mapeando dentro de casa, entendendo quais foram os melhores clientes, tu começa a já ter uma ideia quem é o seu cliente ideal. A segunda forma é fora de casa. Eu olho para o mercado. Feito o exercício de olhar para dentro de casa e entendido quem são os melhores, eu vou procurar lá fora quem são os parecidos com esses clientes. Então eu vou mapear ainda aonde eles estão, qual é a região, qual é o faturamento da empresa, pode ser quantos funcionários a empresa tem, ou se eu não vendo para o B2B, para o B2C, aonde que esse meu cliente mora, quais produtos ele consome, aonde ele trabalha, qual é o comportamento dele, a rotina, se ele chega tarde da noite, se ele chega cedo, quais objeções ele pode ter em relação ao meu produto. Esse é um exercício que, por mais que pareça simples, ele é poderosíssimo para mim poder entender aonde eu vou despejar a minha energia. Quem é o meu cliente? Muitas empresas gastam muito tempo e energia tentando vender para todo mundo. Eu sei que no início a gente não pode se dar o luxo de não vender. Eu sei, é normal. A gente tem que vender para quem quer comprar. Mas chega um certo momento que nós precisamos estancar um pouco essa operação. Parar de vender para todos e começar a vender para quem realmente a gente consegue entregar resultado, para quem realmente está dentro do nosso perfil de cliente. Por que isso é importante? Primeiro, isso me dá capacidade real de escala. Segundo, isso me garante uma entrega de mais qualidade. Atendendo clientes que estão dentro do meu ICP, logo, eu consigo solucionar de maneira mais rápida, mais efetiva e mais valorizada as necessidades e problemas desse cliente. O que eu quero dizer com isso? Se eu vendo errado, o cliente fica insatisfeito. Se o cliente está satisfeito, ele sai, reclama, me coloca a boca e ele mancha a imagem da minha empresa. Cliente satisfeito pode me trazer indicação e eu tenho mais clientes dentro da própria casa. Então é muito importante que em algum momento você pare de vender para todo mundo e passe a mapear o seu ICP. Converse com o seu time de marketing, eles vão te ajudar um pouco a ter uma ideia de como definir o ICP. Mas o que eu disse aqui para ti já é o suficiente. Olha dentro de casa quem são os melhores clientes. Mapeia quais foram as objeções, qual foi a jornada de compra, aonde que ele está geograficamente, quanto que ele recebe, qual o trabalho dele, ou se ele tem uma empresa, quanto fatura, quantos funcionários, qual é o setor. Isso que você precisa entender. Por exemplo, aqui na Visp eu atendo provedores que faturam entre 150 a 300 mil. Esse é um ICP ideal para mim, com tantos funcionários e que estão na região sul e sudeste do Brasil. Atendo todo o Brasil? Sim, mas o sul e sudeste me atendem muito bem. Então entender isso como como exemplo já vai te ajudar a ter mais ou menos uma ideia de quando esse cliente cair na rede, quando esse prospect cair na rede, ele tem mais chances de fechar. A segunda coisa que você precisa ter é indiscutível, é um CRM. Por que um CRM é tão importante? Porque o CRM é onde você vai registrar todas as interações que você teve com esse cliente. Vou te contar um segredo. A venda, ela está principalmente no follow-up.
E a gente vai falar mais sobre isso. E sem o CRM, não tem como fazer um follow-up que presta. O CRM garante que eu consiga manter o time organizado, que eu consiga calcular o tempo que esse time está trabalhando, como eles estão trabalhando, o que eles estão registrando, como esse cliente está sendo atendido. E eu vou contar um segredo para vocês. O principal erro da maioria dos times de vendas das empresas que existem no mercado é monitorar a venda. Esse é o último número que você tem que olhar. Pode parecer contraproducente, mas essa é a realidade. Você tem que olhar o comportamento do time. Você tem que garantir que o time esteja trabalhando da maneira correta, executando as coisas da forma correta, porque a venda é consequência. E sem CRM, isso é impossível. Eu não estou dizendo para você poder contratar as ferramentas caras que existem aí no mercado. Qualquer coisa pode ser CRM. Uma planilha bem preenchida pode ser o CRM. O que é importante ter no CRM é o teu lead, no caso, a oportunidade, é assim que nós chamamos, os registros de contato que foram feitas com essa oportunidade, as objeções que ele trouxe, os dados desse cliente, para que você nunca perca de vista toda a abordagem que foi feita com ele desde o início da entrada. Porque o fato aqui é relacionamento. O erro principal de um vendedor amador, um vendedor medíocre, é não se preparar antes de falar com o prospect. O CRM garante que todo novo contato que esse possível cliente vai receber tem referência, já foi mapeado. Eu vou colocar no CRM o Instagram dele, se ele tem família, se não tem família, se ele tem carro, qual carro que ele tem, qual é a empresa, se ele viaja, se não viaja. O CRM serve para isso, porque toda vez que eu vou entrar com um contato com o cliente, eu preciso usar os fatos que eu já levantei como ferramentas de conexão. Existe uma técnica, eu já falei aqui rapidamente sobre essa técnica, chamada PIF, que é uma técnica de rapport que gera proximidade, intimidade, familiaridade e espelhamento com o cliente. Ela garante que o cliente se identifique comigo de maneira rápida e eficiente e se conecte. Através dessa conexão, o que eu falo passa a ser mais relevante. Ou seja, o CRM te dá a possibilidade de aplicar essa técnica. Não adianta nada saber ela sem ter as informações para preencher. Então o CRM precisa existir dentro do teu negócio. Mas eu vou te dar um alerta. Não adianta só ter CRM. CRM bom é o CRM preenchido. Então você precisa garantir que o seu time esteja colocando as informações dentro do CRM e que ela seja verdadeira. Existem inúmeros CRMs aí no mercado, CRMs gratuitos, CRMs que são pagos, baratos. O importante é você ter. À medida que o teu negócio ganha atração, você vai ali adquirindo uma ferramenta mais robusta e que te entregue mais opções de automações e mais facilidade. A terceira coisa importante para ter um time de vendas minimamente eficaz é um script ou playbook. Você precisa entender que venda é processo e existe nesse caso uma maneira certa de fazer as coisas. Não dá para entrar em contato com o cliente pelado. Eu preciso ter um método. E esse método precisa ser o mesmo para todos os meus vendedores. Você não pode ter um vendedor falando uma coisa, vendendo de um jeito, e outro vendedor vendendo de outro jeito. Se o seu negócio está assim, cada um faz o que quer, do jeito que quer, você nunca vai ter alta performance. A alta performance está na padronização e nos processos alinhados. O que eu quero dizer com isso? Você precisa escrever um script para o teu time alinhando com o teu ICP, com o perfil de cliente ideal, onde o time vai abordar as dores específicas, contornar as objeções de um jeito claro, falar com o cliente em um tom de voz específico, em um horário específico. Esse playbook ou script, são duas coisas complementares, garantem que o time trabalhe uníssono, ou seja, todos falem a mesma língua. Existem horários específicos para ligar para o cliente. Por exemplo, existem 2 horários durante o dia, que a gente chama de horário de ouro, que é o horário onde, historicamente, nossos clientes de todos os nichos estão mais dispostos a receber ligação, que é das 10 ao meio-dia, das 15 às 17. Dentro desse horário, precisa estar no meu playbook. Se eu vou ligar para o meu cliente, se eu trabalho com ligação, esse é o horário que o meu time vai ligar. E quando o meu time for ligar, o que eles vão falar? Eu preciso ter um script, onde todo mundo fala e repete a mesma coisa. Joseph, mas então eu vou ter um time robótico? Não. O script ele é o fundamento. Eu preciso saber e estar preparado para falar de uma forma específica, porque quando o meu cliente me questionar, eu vou ter base para poder conversar com ele. Eu vou saber como contornar a objeção. O script ele serve como esse alicerce. A ideia, se a gente for falar de ligação, é que o script garanta para o vendedor essa conformidade e a capacidade de chegar no decisor de maneira que ele entenda que existe uma oportunidade naquela ligação ou naquele contato de WhatsApp. Então é ali que tu emprega um método. São nos primeiros 5 minutos, nos primeiros 5 segundos na ligação ou nos primeiros 5 minutos do WhatsApp que tu consegue a atenção e o interesse do
teu prospect. O script serve para exatamente isso. Despertar a atenção ou reforçar a atenção e o interesse dele. Depois disso, vem a negociação e técnica do teu time de vendas. Por último, e não menos importante, a gente vai falar da rotina e do follow-up. Lembra que nós falamos que o CRM serve para fazer um bom follow-up e o segredo, a venda, está no follow-up? Agora a gente vai falar sobre isso. Historicamente, as pessoas só compram ou só te dão retorno na realidade depois do quarto contato. Ou seja, se seu time está desistindo do seu cliente no primeiro ou no segundo contato, ou primeiro ou segundo dia, você está perdendo venda. Existe uma estatística que muita gente já conhece. Quando eu recebo um lead do marketing, eu preciso responder ele em até 5 minutos. Se eu não fizer isso, existe uma perca de 800% de chance desse cara poder comprar de mim. Ou seja, o cara simplesmente desaparece, é o que a gente chama de ghosting. E isso é muito normal. Quem é a pessoa que nunca clicou numa campanha, se cadastrou em algum negócio e o vendedor tá lá tentando chamar a gente está ignorando há muito tempo? Isso acontece porque o marketing conseguiu cumprir o papel dele, que é gerar atenção e interesse naquele conteúdo. O vendedor, depois que recebe esse lead, ele precisa reforçar e relembrar o porquê que ele entrou em contato com o conteúdo. Muitas vezes isso não vai acontecer na primeira vez ou na primeira tentativa. Então, 4 tentativas é o que o mercado nos diz que é o ideal para conseguir trazer esse cara para a conversa. Então, se o teu cliente, se o teu vendedor está desistindo na primeira ou segunda tentativa, você está deixando dinheiro na mesa. O follow-up é justamente essa cadência. Eu desenho algo como se fosse uma régua de cobrança. Conteúdos e interações em pontos de contatos específicos com esse cliente que fazem com que ele lembre por que é importante falar contigo, por que é interessante falar contigo. E isso fica organizado em uma rotina específica, num horário específico que o teu vendedor vai executar essa atividade. Se você cumprir essas coisas que eu acabei de te falar, desenhar um perfil de cliente ideal, ter um CRM, desenhar um script e um playbook de como as coisas precisam ser feitas e garantir que a rotina seja seguida e tu tenha uma cadência de follow-up, ou seja, o teu prospect, o cliente, ele não é abandonado no primeiro ou no segundo contato, mas tu tem pelo menos 4, 5, 6 dias de contatos consecutivos com esse cliente, você já vai ter um comercial que performa pelo menos 36,7%. É isso que eu faço em todas as operações que eu entro para poder estruturar o comercial. Eu te garanto que se você implantar essa metodologia e se você só começar a colocar uma régua de cobrança, como se fosse realmente uma cadência de contato, tu já vai começar a ver o resultado 2 vezes melhor do que tu está vendo hoje. E uma coisa que eu quero dizer para ti, quando a gente faz esse contato no follow-up com o cliente, a regra é ser interessante, não interesseiro. Nada de ficar dizendo, e aí, como é que tá? Tu não tá interessado? Tu clicou nesse anúncio? Não, precisa trazer informação, precisa trazer conteúdo, precisa despertar emoção, precisa ter desejo. Então você precisa trabalhar esse follow-up de maneira que, de novo, faça o nosso lead se lembrar o porquê ele se candidatou na campanha, porquê ele clicou no nosso anúncio. Então, isso que nós abordamos aqui é bem simples de ser executado, mas nada garante que tu tenha um resultado, a menos que tu comece a colocar em prática. Tudo isso é simples, é teoria. Se você não colocar em prática, nada vai mudar. Então é trabalho duro. Eu sempre digo, trabalho duro, execução e teste. Se você quer estruturar um comercial de alta performance na tua empresa, eu quero que você comente aqui que o meu time vai entrar em contato contigo para marcar uma sessão de diagnóstico estratégico na tua operação, para que você possa aprender como aplicar essas metodologias e muitas outras para ter um time de vendas de alta performance.